seria uma violência por parte de Deus. E as leis cósmicas são leis de amor. A divindade nos proporciona o livre-arbítrio e estabelece um determinismo. O determinismo é a plenitude. O livre-arbítrio é a eleição para alcançar essa plenitude. Muitas vezes o espírito egotista elege para si direitos que não permite ao seu próximo. E através de uma estrutura social algo degenerada, multimilenar, alguns se permitem privilégios com o olvido total de todos aqueles que necessitam dos mesmos recursos. Então, os bens da fortuna que deveriam ser repartidos socialmente com justiça ainda se encontram nas mãos da avareza. E por isso ocorrem esses disparates. Mas aqueles que hoje usufruem com verdadeiro exagero voltarão na carência, por causa do mau uso que fizeram dos dons e dotes que lhes foram emprestados. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que empregaste segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a desdendar-se nessa fonte belfageja. Já nessa existência fruireis dos inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração o vazio. Sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão perdidas do emprego que lhe haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. O bom uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo aos que não têm, moradores de rua. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. A missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todos os gêneros, que com elas se podem executar. Porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. Trabalho de todos os gêneros, um jogador de futebol, qualquer um, comerciante. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Ângelo, 1860, Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, num outro texto diz o seguinte: aquele que não se comove com o sofrimento alheio terá que passar pelo mesmo sofrimento para aprender a se comover. Isso é muito real. Se você está numa situação boa, não se comove, na outra encarnação, pode ter certeza que você vai vir numa situação difícil economicamente, para você aprender a ter compaixão do próximo. Não vos canseis pelo ouro. Só levarei comigo o que me pertence à alma, ou seja, as boas e as más qualidades que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça. Gente, muito sofrimento tem por aí, é a aplicação dessa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade, quanto mais a minha posição terrena tenha me facilitado as ocasiões de fazer o bem que não fiz. Isso é muito grave. Você chega lá no plano espiritual com uma dor na consciência terrível e depois volta à situação difícil. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário, mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa, por não haver atendido às advertências da voz da consciência. Os espíritos falam silenciosamente no nosso pensamento, sem percebermos. Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro.
Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo leva o indivíduo a querer tudo para si mesmo, a considerar tudo em função dos interesses do próprio eu, sem perceber os direitos e necessidades alheias. Ensinam os mentores desencarnados que os principais inimigos do homem e da mulher são o egoísmo e o orgulho. O orgulho não deixa você admitir que você é egoísta. Com orgulho você não admite erros. A diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoar, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então, quer dizer, é tanta gente sofrendo que às vezes se revoltam e aí foi-se embora a harmonia. Agora, se a ajuda chega, aquela pessoa vai aguentando. É inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Então você veja, não é possível você só se preocupar com você e com sua família, o resto que exploda. Acontece de o outro estar perturbado, acabar com a sua felicidade. Para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida nas arenas romanas, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Gente, é isso aí, vamos seguir o ensinamento pelo amor para que a dor não precise nos visitar. Um espírito protetor. Se numa vida roubei e gozei o produto do furto, noutra passarei privações. Por isso que muitos dos pobres, a maioria não cometem crimes e não são desonestos, mas muitos que ali nascem passando privações, por causa desse texto, expiação de vidas passadas, não se conformam, ficam revoltados e vão para o crime. Se fiz alguém perder um braço, perderei um braço mais tarde em circunstâncias equivalentes. Isso tem uma história que era para uma pessoa perder um braço, mas como ela fez muito bem, perdoou, fez caridade material e moral, que é o perdão, etc., ela perdeu só um dedo. Essas experiências assinaladas darão ao espírito esclarecimento para libertá-lo, mais cedo ou mais tarde, do mau impulso, levando-o a ser correto, a afastar-se do mal como meio de obter vantagens agora e evitar as dores depois. Nunca poderá haver igualdade completa, e sim mais equilíbrio no futuro, antagonismos menos acentuados. Porém, injustiça não ocorre nem a mínima. A reencarnação assegura ao longo do tempo oportunidades para todos, de reparar o mal e de ter a vida que você deseja. Muito ensinamento. Veja você, quantos que nascem nessa pobreza, constroem suas casas eles mesmos, com a ajuda dos vizinhos, no final de semana, depois de trabalhar na semana inteira e ganhar um salário mísero, pegarem um transporte coletivo que demora horas para ir para casa e para chegar de casa ao trabalho. Quantos desses se mantêm na honestidade? Parabéns! Uma minoria se revoltam e vão para o crime e não aguentam passar por essa situação. Esses que aguentam, no futuro vão ser recompensados por Deus com uma vida melhor. Aqueles que não aguentam vão continuar reencarnando na pobreza e na miséria, até que eles superem essa revolta, esse inconformismo com as leis divinas em querer educá-lo. É assim que acontece. Por isso o marginal, o assaltante, costuma reencarnar nas mesmas miserabilidades, sofrendo tentações, rodeado de bandidos, oferecendo trabalho de bandidagem para que ele recuse, para que ele diga não. Dizendo não, ele vence esse principal problema espiritual dele, que é a revolta, né? E aí Deus abre condições melhores para a vida material dele. Quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina vem por processos rudes. Livro dos Espíritos. Não mudamos pelo amor, mudaremos pela dor. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro muito fácil de entender. O livro é todinho de perguntas e respostas. E você vai no assunto que mais te interessar. Família, sexo, dinheiro.
por que um é rico, outro é pobre, etc., né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros, tá bom? Se esclareça.